Olá, meus amores. Hoje eu vou estar falando sobre lápis de cor. Vou estar falando um pouquinho sobre eles, tá? Eu sei que, né, todo mundo já conhece, a maioria aqui, né, conhece bem os lápis de cor, mas eu vou estar dando uma breve explanação sobre isso, tá? Eu sei que tem muita gente que está começando agora nesse mundo de colorir e tem muitas dúvidas, né, sobre que lápis usar, com qual lápis começar, o, o que é um lápis aquarelável, um lápis seco. E muitas outras dúvidas vêm à cabeça da pessoa que está começando agora nesse mundo de colorir, entra numa papelaria e vê aquela infinidade de marcas de lápis, não sabe qual é a melhor, não sabe para qual o propósito cada um daqueles lápis servem, né? E eu vou estar dando uma breve orientaçãozinha, né? Para a experiência que eu tenho sobre alguns lápis, né? Principalmente os que eu tenho, né? Porque eu não posso falar muito dos que eu não tenho, mas vou dar uma rápida explicação sobre isso. Então, na assim, nessa explicação aqui, eu vou falar sobre lápis aquarelável, lápis seco, lápis à base de óleo, né? Então, na verdade, os lápis, né, de cor, eles vieram para auxiliar não só os iniciantes no mundo de colorir e para os estudantes, mas para profissionais, né, que querem fazer uso de um material de fácil acesso, fácil de ser levado daqui para ali. Então, os lápis, eles são bem práticos, né? Então, eles são bem próprios para tanto artista iniciante como especialistas, né? E os lápis são bem leves, atóxicos e, como eu falei, fácil de manusear. Os lápis de cor, eles acabam sendo indispensável na coleção dos desenhistas iniciantes, né? A escolha dos melhores lápis. Então, vamos lá a elas. Quais são os melhores lápis? Antes de você sair por aí comprando tudo quanto é lápis que você vê naquela empolgação, você daqui a pouco vai ter uma coleção enorme de lápis e não vai estar usando nem metade deles porque não vai servir a seu propósito. Então, antes disso, é aconselhável primeiro você experimenta, né, aquele lápis. É bom que você compre pouca quantidade. O ideal é você comprar uma caixinha com 12 ou 24 cores. Hoje você encontra no mercado até caixinhas de 6 cores. Então vocês comprem uma quantidade pouca daquele lápis para ver se você vai gostar, se vai se adaptar, se vai cobrir a sua exigência, né? No que você pretende fazer, né? Dependendo do que você vai fazer, ele pode servir ou não. Então, você primeiro compra uma pequena quantidade, experimenta para ver se você vai gostar, né, desse lápis. Porque às vezes você está querendo um lápis macio, que você comprou muito duro, às vezes você quer um lápis mediano, às vezes o lápis é muito macio. Então é bom você primeiro testar e ver o que se adapta melhor a você antes de sair comprando tudo que você vê. E hoje em dia
algumas marcas já oferecem lápis por unidade. Você pode comprar uma cor, né, apenas um lápis, ou algumas cores para experimentar se você vai se adaptar com ele. Hoje, aqui no Brasil, né, onde nós moramos, já existe algumas marcas de boa qualidade, né? São várias opções para atender a diversas técnicas, a diversos públicos. E o lápis de cor, ele é muito bom para fazer contorno, sombreamento e sobrepor as cores de várias maneiras. Eles podem te ajudar a fazer linhas, risco, fazer efeito de pelos, cabelo, grama e várias outras coisas mais. Bom, agora eu vou passar para os tipos de lápis de cor. Então, vou estar falando e mostrando, porque até agora eu não mostrei nada, né? Então, vamos lá. Os lápis tradicional, aquele escolar à base de cera, da linha seca. Eu peguei apenas uma caixa, mas vocês sabem aí que eu tenho muitos lápis da linha seca, tenho até muito mais lápis da linha seca do que da linha aquarelável. Esse aqui, o Tris, ele é um lápis da linha seca. Então, como eu falei, esses lápis são à base de cera, né? Tem aqui o aquarelável. Eu peguei esse, mas eu também tenho várias outras caixas. Esse lápis aquarelável, ele é à base de goma e é solúvel em água, diferente desse aqui. Existem alguns lápis aí no mercado que são da linha seca, mas você consegue aquarelar. Não igual a esse, que você passa no papel e depois passa o pincel e a tinta se dissolve. Alguns desses lápis secos, você, para usar ele no modo aquarelável, você precisa pegar o lápis, um pincel, molhar a ponta do pincel, passar no lápis e aí você vai passar no seu colorido. Esse aqui você pode passar no papel e em seguida vir com um pincel molhado e passar. E ele vai dar um esfumado, vai ficar uma cor transparente. Mas os que são da linha seca, não tem como você passar ele no papel e depois passar um pincel. Ele aquarela, mas assim, dessa maneira, passando o pincel molhado na ponta do lápis e fazendo um efeito aquarelável. Já é um modo diferente de você usar, mas não são todos, é um ou outro da linha seca que faz a aquarela, tá? Eu tenho também aqui, olha, que estava lá longe, desculpe, tá? Esses daqui, que são a base de óleo. Esses mil aqui são os policromos, tá? Deixa eu ver aqui. Onde que tá? Não, policromos. Não sei se dá para vocês verem aí. Focou agora.
Eu tenho esse. Só tenho essas cores aqui. Eu já até expliquei a história desses lápis, que eu fui comprando aos poucos numa papelaria aqui da minha cidade. E comprei todas as cores que tinham lá. Então, são esses aqui. Esses são a base de óleo, tá? E são os únicos à base de óleo que eu tenho. Como o nome já diz, ele é feito de pigmento com óleo, tá? Agora, os lápis da linha tradicional, a linha seca, esses aqui, tem ainda mais alguns lápis que são. Deixa eu pegar aqui rapidinho para você. Como eu falei, além desses, nesse formato de cores, né, existe o metálico. Eu tenho da Faber, tenho de várias marcas. Caixinha com tom de pele e caixinha com lápis neon e tons pastel. Essa são a gama de lápis que você encontra da linha seca, tá? São esses tipos de lápis que você encontra. Então, vamos lá. Bom, esses são da linha seca, como eu falei. Então, para começar, eles são um lápis de uma linha mais rígida, mais dura, lápis mais firme. Eles são, por ter a ponta mais firme, bons para fazer efeito de pelo, de animais, de cabelo, fazer graminhas. Existem lápis nesse formato mais duros e tem algumas marcas que são lápis mais macio. Eu já até fiz um vídeo falando aí sobre esses tipos de lápis aqui, quais são um pouco mais macios, né? E quais os lápis que são bem mais rígidos. Aqui eu estava falando sobre cabelo e pelo e graminha. Eu risquei aqui, tá? Para mostrar a vocês, ó. Dá para fazer graminha, folhinha de coqueiro, cabelo, pelo de animais, né? Só fiz um exemplo bem rapidinho aqui para mostrar para vocês. E eu estava falando sobre um lápis mais macio. Um lápis que é bem macio de todos esses da linha seca, são esses daqui da Norma, tá? E o lápis da Lira, o da Civo, esses são o lápis da linha seca, um lápis mais macio, tá? De todos, esse aqui é o mais macio que tem, tá certo? E vamos passar agora para os lápis pastel. Vou até deixar aqui esse tom pastel aí. E vou deixar esse aqui também. E vou estar falando sobre eles. Como o nome já diz, são lápis pastel. Então, eles proporcionam um colorido mais suave, tá? Mas tem linhas de lápis pastel que dá uma tonalidade bem mais brilhante, bem mais forte. Inclusive, esse aqui é um lápis super pigmentado. Ele é pastel, mas ele tem a tonalidade bem forte. Esse daqui também tem uma tonalidade boa, mas tem algumas marcas que realmente é bem clarinho, bem suavezinho. Esses daqui tem a cor vibrante, principalmente esse aqui. Bom, existe outro tipo de lápis pastel, mas esse é pastel seco. Esse aqui é lápis tom pastel. Mas existe lápis pastel.
eu não tenho esse lápis pastel. Aliás, eu tenho sim, eu tenho um. Um só, tá? Que é esse aqui. Tá? Ele é um lápis pastel. Ele é um lápis seco. Ó, tá? Ele é um lápis pastel. Então, pastel seco é isso aqui, tá? Que eu já cansei de mostrar aí para vocês nos meus vídeos, fazendo fundo, aquela coisa toda. Esse lápis, esse giz pastel seco, a gente encontra nesse formato aqui de lápis, tá? A gente utiliza ele como estivesse usando um lápis de cor. Só que ele é um pastel seco, tá? Mas ele facilita a gente fazer o colorido, porque a gente usa para colorir, né? Eu geralmente uso mais para fundo o giz pastel seco, mas esses dias eu fiz um colorido aí usando o giz pastel seco no modo seco, mas também você pode usar ele no modo aquarelável, como se fosse uma pastilha de aquarela, tá? E esse aqui é mais apropriado para realmente preencher os desenhos, não para fazer fundo, tá? Porque é em formato de lápis. E ele é prático só porque você vai estar segurando um lápis e não vai estar sujando a sua mão, certo? Mas faz o mesmo efeito. Agora eu vou estar falando sobre o outro aqui, que são os lápis misturinha. Eu vou estar pegando alguns aqui. Tem todos esses aqui. Tenho esse tipo aqui. Tenho esses daqui, misturinha da Faber-Castell, tá? Tem até um lápis aqui que nem é. Tenho esses daqui, tenho esse daqui também, ó. Também é misturinha, que ele tem uma cor de um lado e do outro tem outra cor. E você passando no papel, ele vai dar aquele efeito de misturinha, tá? Eles são feitos para dar efeito, né? Para mesclar, fazer folhas, as folhinhas de planta, flores, pedras, telha, graminha e muitas outras coisas você pode fazer com esse lápis misturinha. Passamos agora para o lápis aquarelável. Esse lápis aqui, você pode usar ele tanto no modo seco como no modo aquarelável. Basta você riscar, colorir, preencher o desenho e passar um pincel umedecido com água que vai fazer um efeito transparente, ou se você quiser ele com um tom mais forte, você vai passar mais do lápis para deixar o seu efeito no colorido menos transparente. Eu geralmente uso ele no modo seco. É muito raro eu estar usando ele no modo aquarelável, né? A maioria das pessoas, quando compra o lápis aquarelável, é porque o lápis aquarelável geralmente ele tem uma pigmentação mais forte do que o da linha seca. Esse aqui, ó. Geralmente o aquarelável é mais pigmentado do que esse tipo de lápis. Então tem muita gente que dá preferência a esse lápis justamente para poder colorir sem aquarelar, para deixar com aquela cor bem forte, bem nítida no seu colorido. Agora eu vou passar para outra parte aqui do lápis, que são os formatos do lápis. Eu vou tirar aqui alguns. Então, vocês já repararam que há vários tipos de formato de lápis? Eu acredito que sim, né? Então, se vocês já repararam, vocês já viram que há lápis redondo,
triangular e sextavado, né? Não peguei o redondo aqui, vou pegar um aqui, ó. Tem redondo, sextavado, isso aqui é fechado, não dá para ver, mas ó, ele é sextavado, esse aqui dá para ver. Peguei mais um. E esse aqui é triangular. E vocês pensam, né, por que existem várias formas de, né, formatos de lápis? Eles não são feitos para estética, nem foram feitos aleatoriamente. Ah, vou fazer assim, né? Não. Cada um dessas formas tem um propósito, tá? Vamos começar pelo redondo. Lápis redondo. Ele é recomendado para uso escolar. Ele não é recomendado, desculpe. Ele não é recomendado. Por que não? Porque ele tem muita facilidade, ó. Você coloca, ó, ele rola. Na maioria das vezes, ele rola na mesa. Tem muita facilidade de rolar. Rolou, quebra a mina dentro. Você vai apontar e vai perder seu lápis muito rapidamente. Então, criança geralmente não tem muito cuidado e ele vai parar no chão, vai ficar com a mina toda quebrada dentro do lápis. Este formato aqui de lápis redondo, ele é ideal para uso em escritório e especialmente para taquigrafia, porque ele facilita o giro na mão, tá? Então, foi para isso que esses lápis foram fabricados, pensando nesse público, tá? Agora, e o triangular? Para que serve? Para que foi desenvolvido? Bom, ele oferece mais conforto, ergonomia para as crianças em fase pré-escolar. Esse tipo de lápis facilita a acomodação dos dedos na mão e provoca menos cansaço durante o tempo de uso, tá? E desse tipo de lápis aqui triangular, temos mais dois, que são esse aqui, que esse é da Faber-Castell, que tem essas esferas no lápis. E temos esse aqui, que é da Lyra, que temos esfera, mas é cortada, tá? Ela tem uns cortes que também facilitam na hora do uso. Dá conforto. Além de ser triangular, aí ele ainda tem essas bolinhas que não deixam o lápis escorregar da sua mão, principalmente quando você está com a mão suada, tá? Então, isso ajuda ao lápis não deslizar e dá mais conforto. Agora, vamos passar para esses daqui, ó, o sextavado, tá? Sextavado. Ou hexagonal, como vocês queiram chamar. Esse tipo de lápis aqui é usado mais por estudantes. Por incrível que pareça, é o formato de lápis que mais é vendido. E é principalmente para aquelas pessoas que trabalham, né, que usam muito lápis, né, e também tem o hobby de pintura. Então, as pessoas gostam bastante desse formato aqui. Eu já dou preferência ao lápis triangular. Eu acho que, para mim, ele é mais confortável, tá? Mas o lápis que realmente é mais vendido é o hexagonal, o sextavado. E ele não rola em nenhuma superfície, ele em tipo nenhum de superfície ele vai rolar, né? A não ser que você faça assim, mas você colocou ele lá, ele fica, ele não vai rolar
daquela base onde ele foi colocado, tá? Agora, falando sobre esses lápis aqui que eu acabei de mostrar para vocês, esse aqui, a base de óleo, são lápis feitos com melhores pigmentos, com melhor material, são pigmentos mais puros. A sua base, como eu já falei, é óleo, permite que misture melhor os pigmentos na hora de você estar colorindo, aceita bastante mistura, deixa o colorido mais brilhante e mesmo você colocando várias camadas de cor, vai ficar bem natural a sua pintura. E eu acabei esbarrando aqui na câmera, gente. E a sua principal característica são, quer dizer, no caso, a sua resistência à luz. Devido à sua composição, à base de óleo aqui, os aglutinantes, pigmento que leva no lápis, ele pode durar até 100 anos, né? Tem a durabilidade de 100 anos. Então, se você colorir um quadro ou um desenho e ele não ficar ali exposto 100% à luz, né, o tempo todo, ele vai durar uns 100 anos. Mesmo que bata alguma luz, ele ainda vai ter, ele é mais resistente do que qualquer outro lápis à claridade e à luz, tá? E ele oferece um mundo de possibilidades, né? Que você pode fazer, como disse, camadas, vários tipos de aplicação. E existem duas versões. Essa que eu tenho é a comum e tem também o lápis aquarelável, à base de óleo, tá? O à base de óleo não é essa marca, tá? O aquarelável, ele é de outra marca, tá? O meu é da linha seca. Complementando aqui que eu falei sobre matéria-prima dos lápis, né? A matéria-prima. Falando primeiro sobre o cabo do lápis, né? Geralmente ele é feito ou de madeira, os que eu mostrei aqui são todos madeira, ou de resina plástica. Deixa eu pegar uma aqui de resina plástica para vocês. Sabe aqueles lápis que os alunos às vezes ganham em escola pública, aquele Bic? Ele é um lápis de resina plástica. Então, essa parte aqui, ó, é plástico. Todo o corpo do lápis é plástico, inclusive a mina que tem na composição resina plástica. Por isso, na hora que você vai colorir, você tem uma certa dificuldade que o pigmento pegue no papel por ter aqui na mina plástico também misturado à mina. Então, por isso que fica aquele lápis, ou aquele colorido, cheio de pintinhas brancas, fica um trabalho desbotado por ser resina plástica, tá? A madeira não, a madeira ela não curva, você pode apertar que a madeira não curva, tá? Então, um dos testes de lápis, quando não está escrito, é você ver se o lápis ele se curva, se é um lápis firme, e aqui, ó, em passar a mão você sente se é madeira ou não. É bem diferente. O plástico é bem diferente, tá? Bom, vamos agora falar sobre a mina do lápis. Essa mina que tem dentro do lápis, que é chamado mina, essa parte que é onde a gente aponta do lápis, o miolo do lápis, é chamado de mina. E essa mina ela é criada em laboratório com cera, água e pigmentos. No caso, esse aqui foi usado óleo, né? Mas esses outros aqui, eles foram feitos com cera.
Tem lápis que tem mais cera, tem lápis que tem menos. Isso vai proporcionar a qualidade do lápis. Tendo mais, tendo menos cera, isso vai fazer com que ele seja identificado com lápis mais macio ou mais resistente, tá? E no caso, elas são misturadas ali em tambores, né, em recipientes individual, cada um com uma cor diferente. Após um certo tempo, essa mistura ela vai se transformar numa pasta, e essa pasta ela é colocada entre duas folhinhas de madeira, né, duas tabuinhas de madeira, e elas são prensadas e cortadas, onde vai ser feito o lápis. Bom, a pintura com lápis de cor, você pode estar usando ali diversas técnicas para pintar. Em movimentos circulares, né? Você faz efeitos, né, diferentes com cada tipo de técnica, né, e cada modo que você vai utilizar o lápis, você vai colorir o desenho, vai fazer diferença no conjunto final, no acabamento final do seu lápis. Se você utiliza movimento circular, que é o que geralmente eu utilizo aqui para fazer a maioria dos meus coloridos, né, vai ter um efeito. Se você usa movimento de vai e vem, vai e vem, vai e vem, já vai ser um outro tipo de acabamento. Esse movimento de vai e vem, na maioria das vezes as pessoas usam em áreas maiores, tá? E do aperta e solta é para pelo de animal, cabelo, graminha. E você pode usar esses lápis para estar mesclando seus coloridos, né? Fazer mescla de cores de 2 tons, mais claro e mais escuro da mesma cor. Ou você pode estar usando, fazer mescla com cores diferentes, né? Aqui eu fiz... Onde que está o caderninho aqui que eu fiz? Tá aqui. Eu fiz aqui, eu comecei com amarelo mais forte, fui fazendo até ficar bem, já a cor praticamente não se vê mais. Depois eu peguei a outra cor, que foi o laranja, comecei aqui mais forte, fui diminuindo, até desaparecer, para dar um degradê nessas cores. Você pode estar fazendo dessa forma que eu fiz, mas você pode vir aqui também depois que eu vou diminuindo, você começar daqui da parte, um pouquinho da parte mais forte para a parte mais clara. Então você tem uma possibilidade enorme para fazer seu colorido. Você pode treinar antes, né? Eu já tinha mostrado as graminhas, como fazer pelo, cabelo. Aqui é usando a técnica aquarelável, que eu coloquei aqui 2 cores e mesclei as 2 cores. Aqui é usando a ponta do pincel molhada, passando no lápis aquarelável e dando batidinhas. Você pode passar aqui embaixo algumas cores, né? Fazer uma mescla de cores e pingar, né, o aquarelável aqui em cima. Aqui foi com lápis misturinha, né? Ele por si só já dá esse efeito. Aqui a mina tem 3 cores de verde, ficou mesclado assim. E aqui também, ó,
Ela tem um azul mais clarinho, um azul mais forte e um lilás. Aí dá pra gente ver bem aqui as 3 cores dessa mina. Aqui também dá para ver esse verde, um verdinho mais claro aqui e um verdinho quase branco aqui junto. Então, isso aqui fica muito bonito para fazer flores, fazer, por exemplo, o lápis cinza desse aqui, dá para fazer parede de tijolinho, dá para fazer pedra, fazer pintar muro, dá para fazer telhado, o vermelho, laranja, o cinza e outras cores. Dá para a gente pintar o telhado, porque o telhado tem manchas, né? Esse aqui dá para você pintar, fazer graminha, fazendo assim com risquinhos. Dá para você fazer o fundo também, dos matinhos, para você fazer folha. Então, dá para você fazer uma infinidade de colorido usando várias outras técnicas que eu só mostrei aqui um basiquinho para vocês, tá? Então, tem uma variação enorme de usos. Inclusive, vocês podem estar usando até aquele stencil que eu já usei aqui também, mostrando fazer fundo, né? E aquarelar, colocar o stencil e aquarelar por cima, né? Com o pincel, né? Quando você tirar, vai ficar aquele efeito bonito do desenho do stencil, né? Então, eu acho que eu já falei mais ou menos tudo, né, que eu tinha para falar com vocês, né? Eu sei que tem várias outras explicações aí para dar sobre lápis, né? Mas eu falei aqui apenas aquelas que realmente eu sei e podia passar para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado dessa breve explicação que eu dei aqui sobre lápis de cor. Eu acredito que no próximo vídeo eu esteja falando algo semelhante também, não sei dizer, não vou dizer o que é, porque eu também nem tenho certeza o que eu vou fazer no próximo vídeo, gente. Mas deve ser alguma coisa desse tipo, mas não lápis de cor, tá? Obrigado por ter assistido até aqui. Fiquem todos com Deus, beijos e bye bye.